Esta semana eu estava orando a Deus em casa, porque é muito importante isso. Você precisa ter uma vida devocional, uma vida com Jesus, não só de vir à igreja, mas você precisa orar na sua casa, ler a Bíblia. Normalmente, pela manhã, eu vou ao meu canto de oração. Cada um escolhe o seu canto, eu escolhi o meu. Ele fica lá onde eu estudo, na minha biblioteca. E aí eu ligo o computador e boto ali algumas músicas. Normalmente eu faço isso, eu boto as músicas, eu fecho o olho por um tempo, celular lá embaixo, peço para a pastora já sabe. E eu fico lá, buscando a Deus. Sento no sofá, fecho os olhos, aí deixo a música tocar. A música fica tocando, eu fico ouvindo, deixando a música entrar. E aí eu começo a conversar com Jesus. Senhor e tal, vou falando sobre a música. Algumas vezes até mesmo eu olho para o lado assim, que eu estou sentado, e converso com ele como se ele estivesse aqui, sentado aqui do lado. E fico falando com ele, Senhor, tem isso, tem aquilo e tal. Nós precisamos ter uma vida com Jesus, uma vida devocional. Precisamos ter uma vida de oração. Eu não sou de falar da minha vida de oração. Eu não digo que eu estou jejuando, não digo que eu estou orando, não digo que eu estou me consagrando, porque a Bíblia diz que não é para fazer isso. Então eu não falo. Mas essa vida espiritual, ela é necessária para cada um de nós. Nós precisamos ter essa comunhão com Deus. Precisamos ter um tempo com o Senhor. Não é só aquela oração de obrigado Jesus pela comida, boa noite Jesus pela noite, bom dia Jesus pelo dia. Mas é uma vida de ter um devocional. E uma das formas que ajuda o devocional é você parar, fechar os olhos e botar uns bons hinos para ouvir. E eu sou de uma geração mais antiga. E eu gosto de músicas antigas. E uma das músicas que eu estava ouvindo essa semana tem a ver com o tema que nós estamos, que é o extraordinário, Meiode. E como nós estamos focados no Evangelho de João, essa música, ela responde, essa música que eu estou falando que eu ouvi, ela responde o que João vai tentar responder à igreja de Éfeso e as demais igrejas quando ele escreve o Evangelho de João. A música, ela faz uma pergunta, dando seu início, que é: quem és tu? Quem és tu? E quando eu estava ouvindo aquela música, eu me lembro que eu entrei assim naquele choro profundo. Porque como é bom saber quem Ele é. Quem Ele é. E eu louvei a Deus em saber porque eu o conheço. E eu agradeci por isso. Quem Ele é. Eu quero que você ouça essa música. Se você não sabe, né? A gente vai estar cantando. Eu disse para ela hoje de manhã que quando começaram a cantar essa música, ela não era nem nascida. Quando eu estava ouvindo essa música, eu mandei logo uma mensagem para Marcela, para a Lídia, e falei, eu gostaria que desse um jeito. E eu louvo a Deus, obrigado pelo jeito que deram, pela mobilização que houve, para que pudéssemos estar adorando a Deus com essa canção, antes da palavra. Que você, se sabe cantar, cante. Se não sabe, preste atenção na letra. Perguntaram certo dia com ironia atroz: quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros
ouvem tua voz. A própria morte derrotastes, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz, tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo, aleluia, sei quem és, excelsa luz, és o Filho de Deus, tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz, tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz, Pai da eternidade e príncipe da paz, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu sei quem és. Oh, glória a Deus, eu sei quem és, eu sei quem és. Mas quando o apóstolo João estava preso na ilha de Patmos, porque cria em Jesus Cristo e pregava o seu evangelho, os apóstolos todos já estavam mortos, já tinham sido martirizados, e João era o último. O imperador Diocleciano manda prendê-lo, e ele, preso na ilha de Patmos, tem uma visão, uma revelação. E a palavra revelação se chama Apocalipse. E ele então escreve a revelação, escreve o Apocalipse. João está preso. E nesse período, a igreja que ele pastoreia entra em crise. Ele pastoreia a igreja de Éfeso, aonde Policarpo posteriormente o sucede. Mas é nessa crise que a igreja pergunta quem Jesus é. Um homem, um profeta, um rei, um sacerdote? Quem Jesus é?
Em Marcos capítulo 6, diz que Jesus vai visitar a sua família em Nazaré, porque ele está morando em Cafarnaum. E quando ele chega lá, ele vai falar no culto, na sinagoga. Mas as palavras são tão poderosas que encantam as pessoas. E elas ficam admiradas com a pregação de Jesus. Só que Jesus, além de pregar, ele realiza alguns milagres. Mas Marcos vai dizer que foram poucos curados. Porque os que estavam ali não acreditavam em quem ele era. Disseram: ora, nós conhecemos a sua mãe, é Maria. Seus irmãos estão entre nós. Tiago era o irmão de Jesus, José, irmão de Jesus, Judas, irmão de Jesus, Simão, irmão de Jesus. Nomes comuns, não era o mesmo que traiu, nem o Judas que escreveu, mas enfim. Nomes comuns. Nós conhecemos seus irmãos. Esse não era o carpinteiro que trabalhava aqui e que mudou-se para Cafarnaum? Como que ele faz milagres? E a Bíblia diz que ele não pôde fazer milagres porque não creram nele. O sobrenatural acontece a partir do milagre. O milagre é o resultado do sobrenatural de Deus com aquele que crê. Por isso que domingo passado nós falamos que muitos milagres acontecem independente de Deus. E falamos sobre o poder no milagre. Mas quando nós falamos do extraordinário, de meiode, que está aqui atrás, nós não estamos falando de um milagre que muitas vezes depende da fé. É o Deus que opera independente da nossa fé. Meiode é o extraordinário de Deus. É uma palavra do hebraico, escrito no Antigo Testamento, quando Deus diz para Abraão que ele vai ver o extraordinário, que ele vai viver o extraordinário. Assim, você vai viver o extraordinário. Isso é meiode. E somente Deus realiza. É um atributo, é uma capacidade dada somente a Deus, não tem nada a ver com a minha fé. A minha fé, ela opera sempre dentro de um circuito fechado, um quadrado fechado. A minha fé opera dentro do tempo, matéria e espaço. Porque a ciência diz que absolutamente tudo, na Terra e no universo e no homem, está relacionado a tempo, matéria e espaço. Quando há a cura de um cego, que não via e passa a ver, Deus está fazendo com que ele possa voltar a enxergar, utilizando-se a fé através da matéria. Então você tem ações de Deus que elas estão ligadas ao que já existe. Por isso que Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus céus e terra. Deus criou, ou seja, o sujeito fez. Princípio, tempo. Céus, espaço. Terra, matéria. Tudo que está relacionado a nós está dentro de tempo, dentro de matéria e dentro de espaço. Salmos vai dizer que Deus é Deus antes da eternidade, ou seja, de eternidade a eternidade. Até a eternidade é um tempo marcado por Deus, é cronos, que significa tempo marcado no grego. Eu tenho um tempo para começar, um tempo para viver, um tempo para terminar. Cronos, eu vivo, todos nós vivemos dentro de um tempo que tem começo, meio e fim. O tempo de Deus é diferente. Ele é chamado de kairos, que quer dizer não tem marcação de tempo. Deus é Deus antes
antes de existir tempo. Então Deus faz o tempo para poder se comunicar conosco, para poder se relacionar conosco. Deus, quando Ele faz as coisas, Ele faz e estabelece leis, regras. Para quê? Para que não entre numa desordem. Tudo que está fora de regras e de leis, entra em processo de desordem. E Deus é o Deus da ordem. Então Ele estabelece, quando Ele cria leis. Ele, por exemplo, diz: a lua ilumina a noite e governa a noite, o sol ilumina o dia e governa o dia. Ou seja, Deus está criando leis. Ele diz assim: o mar vai até aqui só, e ele não passa. Então Deus estabelece leis, cria. Só que quem cria as leis, estabelece, fabrica, tem o poder de refazer, recriar, quebrar e fazer de novo. Como Deus é um Deus que habita fora do tempo, do espaço e da matéria, o milagre acontece dentro do tempo, do milagre e da matéria, mas o meiode, o extraordinário, acontece fora do tempo, do espaço e da matéria, mesmo que esteja movendo o tempo, o espaço e a matéria. Daí, Deus é aquele que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um. 2 Pedro 3,8. Por quê? Porque para Deus não há tempo, espaço e matéria. Meiode, o extraordinário, é isso, é o topado, é o máximo, é o abundante. Daí esse Deus, quando cria a terra, ele já tinha um projeto. E o projeto de Deus sempre foi criar o homem. Para isso, ele cria a terra, faz um jardim e coloca o homem. Só que esse projeto é atrapalhado, porque o homem quebra as leis, porque Deus estabelece dentro do jardim uma outra lei, chamada livre-arbítrio. E o homem quebra essa lei. E se ele quebra a lei, tem consequências. Tudo aquilo que se quebra de lei tem consequências. Por isso que Jó diz: nenhum dos teus planos podem ser frustrados, impedidos, porque mesmo que haja quebras, Deus tem o plano B. Daí então está escrito que na verdade ele tem o plano A, porque está escrito que antes dele criar todas as coisas, o Cordeiro já era conhecido antes da fundação do mundo. 1 Pedro 1,18. Então, o Cordeiro, que é o sentido daquele que vai redimir a humanidade, Apocalipse 13,8 vai dizer que ele já tinha sido morto antes de Deus criar o mundo. Ou seja, já havia o plano da redenção. E esse plano da redenção, Paulo vai escrevendo a Timóteo, vai dizer assim: a graça de Cristo existe antes dos tempos eternos. Ou seja, o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, o perdão de Deus, existe antes de tudo existir. É a graça. A graça revelada por Ele existe antes de tudo. Quando Deus então faz que um homem peca, e que Ele chama Moisés, lá na frente, diz assim: Moisés, escreve tudo, começa a escrever tudo, para o povo não esquecer. Deus manda Moisés começar a escrever uma história. A história de Noé, de Abraão, de Isaac, dos profetas, dos sacerdotes. E aí Paulo, em Gálatas, vai dizer o seguinte: quando chegou o tempo certo de Deus, que ele chama de plenitude do tempo, Deus então realiza, envia seu filho, nascido de mulher, debaixo de lei, para cumprir o quê? Todas as promessas, o projeto, a ideia que foi feita no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, Deus começou a fazer as coisas para ensinar a eles. Dizer assim: olha, faz um tabernáculo semelhante ao céu,
para as pessoas entenderem que elas precisam se relacionar comigo. Elas vêm aqui para ter relação comigo. Olha, faz um sacrifício aqui porque vocês vão pecar. Eu vou ficar abusado, mas aí vocês me fazem um sacrifício e eu perdoo vocês pelo sacrifício que vocês vão fazer. Então Deus está ensinando as pessoas a entenderem o projeto de salvação. O projeto, Deus vai tirar você do seu destino de morte através do projeto chamado Jesus. Então ele precisa ensinar isso às pessoas. E entre esses ensinos, ele vai dizer, olha, esse que vai ser o Salvador, o Emanuel, o Deus conosco, o Filho do Homem, ele é nascido de uma virgem, nascerá em Belém, e ele precisará ser 3 coisas: sacerdote, profeta e rei. Por quê? Porque a maneira que ele estava ensinando era através das qualidades dessas 3 marcas. O profeta trazia Deus até o homem, porque profeta é uma palavra do grego chamado profetês, que significa falar o que Deus fala. Então ele falava o que Deus falava. Então ele trazia de Deus aos homens. E aí vem o sacerdote, que é aquele que oferece um sacrifício. Ele leva a oferta do homem a Deus. E vem o rei, que é o que governa, o que diz, olha, vamos colocar as coisas em ordem. Daí, as profecias do Antigo Testamento apontam para Jesus dessas 3 formas: profeta, sacerdote e rei. Primeiro profeta, depois sacerdote, por último rei. Os evangelhos estão dispostos de maneira não cronológica, não por ordem que foi escrito. Mas a ordem que foi escrita, a primeira, foi Marcos. E Marcos diz que ele é o profeta esperado de Deus. Depois veio o segundo evangelho, escrito também de ordem cronológica, falando de data. Vem Lucas. E Lucas diz, ele é o sacerdote, o que vai levar o nosso pecado, ele que vai nos apresentar diante de Deus. E aí vem por último Mateus, que é o rei, cujo rei vai nos governar. Só que nós não temos 3 evangelhos, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então nós não temos 3, nós temos 4, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ora, se os 3 evangelhos, um aponta Jesus como profeta, como rei e como sacerdote, cumpriu-se o tríplice ofício que era a profecia do Messias. Mas e João? Por isso que o evangelho de João é diferente, porque João não fala de nascimento, João não fala de tentação, João não fala de tentação no deserto, João não fala do batismo propriamente dito de João Batista, não fala dele em Nazaré, não tem exorcismo, não tem parábola. E João? João está preso na ilha de Pátimos. E quando ele está preso, ele tem a visão do Apocalipse, ele vê Jesus, sentado no trono, como cordeiro e leão. Mais do que rei, mais do que profeta, mais do que sacerdote. Rei dos reis, Senhor dos senhores, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, anjos proclamando santo, 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 24 anciãos tirando suas coroas, colocando aos seus pés, como foi muito bem cantado aqui. Quando João volta para Éfeso, ele quer contar isso, mas o pessoal pergunta, quem é Jesus? Então ele decide escrever o seu 4º evangelho, o evangelho de João. O evangelho de João tem características únicas. Primeiro, ele já começa dizendo, do mesmo jeito de Gênesis, no princípio era e o verbo estava com Deus, e o verbo era, ele diz, o verbo era Deus. Tudo que foi feito por ele, através dele e para ele. Ele não é mais um. Ele não é mais um no meio das tantas religiões. Ele não é mais um para ser crido de qualquer forma.
Então ele vai colocar, ele precisa mostrar Jesus como Deus. E Deus aparece no Antigo Testamento se mostrando como o eu sou. Porque quando ele diz para Moisés que Moisés precisa ir a Israel, precisa ir ao Egito para libertar Israel, quando ele fala isso, Moisés pergunta para ele: e quando eu chegar lá, quem eu vou dizer que tu és? Vai ser o nome de que Deus? Quem foi esse Deus que falou comigo? Então ele fala para Moisés: diga que eu sou o que sou, te enviou para libertar eles. Eu sou tornou-se o nome de Deus, Yahvé. Por que Yahvé? Porque na verdade eram 4 letras, YHWH no nosso português, que são 4 consoantes que não se pronunciam. Mais tarde, os maçoretas colocaram 2 sinais maçoretas, que dá pronúncia de vogal, que se tornou Yahvé, que traduzido virou Jeová. Então Jeová, o Yahvé, é o eu sou, que para os judeus é o Deus único criador, o Adonai. Quando Jesus começa a ser relatado por João no seu evangelho, João relata mais de 24 vezes Jesus dizendo para as pessoas: eu sou. 7 são identificados: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Mas no capítulo 8 de João tem uma pequena conversa de Jesus, uma briga lá, porque ele está conversando com os fariseus, e eles dizem que os fariseus precisam, em outras palavras, se converter. E os fariseus falam assim: olha, a gente não precisa fazer nada, nós já somos filhos de Abraão, somos descendência dele. E Jesus: não, vocês são filhos do diabo. Ele falou: não, nós somos descendência de Abraão, você nos acusa de ter demônio, que é isso? E eles começam a discutir ali, e aí Jesus diz para eles assim: olha, Abraão alegrou, ficou muito feliz quando me viu. E alguém diz assim: você está louco? Você não tem 50 anos, agora que você tem demônio mesmo, você não tem 50 anos, está dizendo que viu Abraão? E aí Jesus diz assim: antes de Abraão nascer, antes de Abraão existir, antes de Abraão vir, eu sou. Eles pegaram pedra para jogar em Jesus, porque eles entenderam Jesus dizendo assim: eu sou Deus. João então precisava contar isso. E agora a igreja estava preparada, porque ela tinha recebido o Espírito Santo. Ela já havia ampliado a sua visão acerca de Jesus, mas estava em dúvida para saber quem ele é. Então o Evangelho de João é escrito de uma forma diferente. Ele escreve somente 7 milagres, dos quais o primeiro é água transformada em vinho. João quer mostrar nesses 7 milagres que Jesus opera fora do tempo, do espaço e da matéria. Com Jesus não tem a ver hora, nem nada físico, nem nada entre céu e terra. Ele que fez as leis, ele pode quebrá-la. E aquilo que a ciência, a medicina, a química, a física, a matemática não consegue explicar, João coloca nos 7 milagres. E o primeiro deles, João capítulo de número 2, diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser.
Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam eram os serventes que haviam tirado água, então chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho. Quando já beberam bastante, fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Versículo 11. Com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Deixa eu primeiro abrir a mente para vocês, para algumas palavras que foram lidas no texto. Primeiro, ele disse que deveria colocar água dentro de 6 talhas de pedra. Era o seguinte: eles pegavam as pedras, faziam um buraco, cavavam e viravam uma jarra. Por isso que eram pedras talhadas, talhas de pedra. Então eles faziam. Dizer que cada uma delas tinha 3 metretas era a maneira da medida deles, que significa mais ou menos aí uma média de 40 litros de água. Então cada vaso, jarro desse, tinha aí aproximadamente 120 litros de água, e eram 600 litros de água. Estas águas são chamadas de águas de purificação, porque elas ficavam na entrada da casa, e quando as pessoas vinham, elas lavavam as mãos antes de sentar para comer. Lembram de uma passagem? O pessoal reclama, diz assim: teus discípulos comem sem lavar as mãos, que é o rito da purificação. Então eles lavavam as mãos, eles lavavam os rostos, só que eles tinham uns copos que eles tiravam a água não ficava suja, porque senão o próximo que viesse, e assim. Então eles usavam isso daí, e elas ficavam do lado de fora, num canto da casa, para ser utilizado como água de higiene. Jesus vai a um casamento, ele foi convidado ao casamento. Veja o versículo de número 2, que diz que Jesus foi convidado ao casamento. O versículo 1 diz que a mãe de Jesus estava ali, e o versículo 2 diz que ele foi convidado ao casamento. Agora, eu queria aproveitar, já que igreja é um lugar de aprendizado, para te ensinar uma coisa. Eu já ouvi muita gente dizer que Jesus foi para o casamento e levou seus discípulos, que se chama 1 vai 5. Isso é falta de educação. Se você foi convidado, vá você. Eu pensei que vocês iam rir, mas eu falei brabo. Olha só, o que é que diz o texto? Jesus foi convidado, sim ou não? Está escrito sim ou não? E o que é que ele diz? Também com ele seus, para o casamento. Então foi convidado Jesus, e foi convidado os. Então se você for convidado, não leva outro não, porque a conta é certinha. Entendeu? O pessoal de vez em quando fala assim para mim: pastor, vem jantar aqui em casa. Aí me convida e tal. Eu fiz uma coisa aqui que o senhor gosta, tal. Aí, ô irmão, beleza, vamos marcar aí, quando a gente puder a gente vai e tal. Ou tem uma festa, até porque muitas vezes também tem festa de aniversário, de casamento, e muita gente fala assim: eu não vou nem convidar o pastor, que ele não vai. Não, olha, deixa eu te ensinar também. A obrigação sua é de convidar. Se eu puder, eu estarei. Mas não se faz festa e não se convida o chefe, não se deixa de convidar os pais, não se deixa de convidar o pastor.
Não se deixa de convidar aquele que é autoridade sobre a sua vida. Você tem que convidar, mesmo que ele não vá. E aí, o pessoal quando me convida, fala assim, pastor, aí quando eu chego lá, eu e Leonor, o pessoal fala assim, e cadê os meninos? Eu digo, tu chamou a mim, e eu e ela é uma carne só. Se tu quisesse chamar Jonas e Gabriel, tu ligava para eles. O Gabriel ainda vai lá, que está solteiro, ainda está em casa, morando comigo. Mas o menino tem mais de 25 anos, come feito uma draga. Não dá para chamar. Então vai nos limites aí. Então eu e ela, a gente vai. Agora o outro já é casado, ele já tem mulher. Então quer convidar, liga direto. Não é? Então tem limites, você precisa aprender isso. Então Jesus vai. E quem eram os apóstolos? André, Pedro, Felipe, Natanael, João e Tiago. Por quê? Porque no capítulo 1, eles já aparecem sendo chamados para serem discípulos de Jesus. Então Jesus está com 6 discípulos lá. Agora, no capítulo 1, no versículo 41, um discípulo até chama o outro, diz assim, olha, vem para ver, nós achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ele acha o profeta, sacerdote e rei. Ao ponto que no 45, vai se dizer acerca dele, encontra Natanael lá e diz assim, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, a quem se referiam os profetas, o Nazareno, filho de... Ele é profeta, rei, sacerdote, ele é Messias. Ele ainda não ascendeu a miode, ao extraordinário, ao Deus único, verdadeiro e eterno, aquele que tem poder para salvar você, porque quem salva é o Senhor. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus transforma. E aí ele vai para o casamento com os discípulos. E olha para onde Jesus vai. Primeiro lugar que Jesus vai, primeiro milagre, festa de casamento. Irmão, Jesus era festeiro. Saiba disso. Jesus era festeiro. Reclamaram outra vez dele, lá em Mateus 11. Tu é glutão, comedor, gosta de uma farrinha. Então Jesus era festeiro. Jesus era alguém alegre, feliz, irmãos. Salmos capítulo 2, Salmo de número 2, versículo 2, diz assim: Deus olha dos céus e ri-se daqueles que habitam. Deus olha e zomba deles. A palavra rir e zombar quer dizer que Deus dá gargalhadas, irmãos. Deus tem bom humor. Ri-se aquele que habita nos céus. Olha, ri-se, Deus dá risos. O que mora no céu, quando olha para as pessoas que acham que Ele não é Deus, que zombam dele, Deus fala, coitado. Deus tira onda. Deus tem bom humor. Deus não é... Olha, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de estar perto de alguém triste ou feliz? Feliz. Você gosta de estar perto de alguém de bom humor ou cara fechada? Responde. Bom humor. Você gosta de estar perto de alguém que gosta de rir, que abraça, ou de alguém trancudo assim? Alguém de cara aberta ou de cara fechada? Aberta. Você gosta de estar perto de alguém que conta história, bota você para cima, ou é depressivo e bota você para baixo? Para cima ou para baixo? Por que você acha que Jesus tem aquela cara fechada? Não tem, irmãos. Jesus inicia o seu primeiro milagre em um ambiente de festa, de família, de amor. Isso é evangelho. Evangelho não é gente carrancudo para mostrar que é santo. Não é gente trancado para mostrar que é crente.
Não é gente fechado para mostrar que é mais. Não, irmãos. Isso foi a religião que criou. Que saiu proibindo tudo. Não pode ir futebol, não pode ir para um cinema, não pode ir para uma praia, não pode ir para nada que Deus fez. Isso não é evangelho. Isso é religião, que quer controlar e dominar você. Por isso que Jesus começa revelando-se como Deus em uma festa, para dizer: servir a Deus é alegria, servir a Deus é felicidade. O ambiente tem que ser um ambiente de festa, de família, de amor, de esperança, de começar bem. A mensagem do Evangelho é clara. O verso 1 diz que a mãe de Jesus estava na festa. Depois é que diz que ele foi convidado também. Mas que a mãe estava lá, ou seja, Maria era de alguém da intimidade do casal. É o que diz o verso 1. Lá estava a mãe de Maria, a mãe dele. Era alguém da família, talvez. Por quê? Porque quando falta vinho, ela sabe. A multidão não sabe, as pessoas não sabem, é ela que vai contar para Jesus. Então, se ela sabe, ela estava na cozinha, nos bastidores, ajudando a servir. E é claro que era alguém muito ligado a ela, porque é ela que diz para os servos, para os empregados: façam o que ele mandar. Ela deu uma ordem aos empregados. Então ela está na coordenação do negócio. Deduz-se então que este casal que Jesus está convidado era talvez da família deles, pela intimidade, pela posição que Maria estava exercendo dentro da festa. Só que mesmo sendo este casal família de Jesus, com Maria administrando ali dentro, a presença de Jesus não eximiu de faltar vinho. A presença de Jesus não eximiu daquele casamento ter problema. Pastor, eu sirvo a Deus. Você não está eximido de ter problema. Pastor, eu sou tão crente, mas eu estou tendo tanto problema com meus filhos. Você não está eximido de ter problema. Pastor, a minha mulher é uma mulher de Deus, mas eu não consigo acertar. Isso não significa dizer que você está livre de problema. Jesus estava na festa, sim ou não? Sim ou não? Mas faltou vinho ou não faltou? Faltou vinho. Mas a gente precisa parar de divinizar a vida comum. A vida comum, ela tem problemas. Pessoas adoecem, gripam, têm dor de cabeça. Pessoas sofrem. Pessoas são cirurgiadas. Pessoas precisam fazer exercícios. Ou seja, irmãos, a vida comum tem problema. Nós não estamos ainda no céu, nós não chegamos lá. Então a vida comum falta vinho. Falta às vezes alegria, já que vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. Falta às vezes alegria, e acabou o vinho. A mãe de Jesus vai conversar com ele. Ela chega para ele e fala assim: olha, versículo de número 3. A mãe de Jesus vai lá e diz assim para ele: olha, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Eu lendo esse texto, eu não vejo ela mandar ele fazer nada. Eu vejo que é um comentário de alguém da cozinha, que chega lá na mesa e fala assim: rapaz, acabou o vinho. E agora? Como é que faz? Porque a festa de casamento naquela época durava uma média de 7 dias. Por que durava uma média de 7 dias? Porque primeiro que só ia familiares. Então havia familiares espalhados por todo lugar. E eles demoravam, porque não tinha transporte, não tinha carro, não tinha transporte público. Eles vinham andando de uma cidade para outra. E às vezes demorava a chegar. Então tinha dia para começar, tinha dia para terminar. Agora você imagine
ter que fazer uma programação de comida e bebida para 7 dias para as pessoas, sem saber o que chegava no terceiro dia, ou no quarto dia, no segundo dia, no primeiro dia. Então era meio confuso o negócio. E tinha casamentos que duravam 30 dias. Esses eram um dos ricos, que além da família chamava os vizinhos. E acontecia normalmente nas férias, no período sabático de muitos deles, que era para poder caminhar longas jornadas para chegar lá no casamento e ficar 30 dias comendo e bebendo. Nesses, os mais pobres, eram 7 dias. E acredita-se de ser mais pobre porque faltou provisão. Então eles estão lá, e ela faz um comentário com ele: faltou vinho, eles não têm mais vinho. Que tristeza começar assim. Alguns vão dizer que Maria procurou Jesus para ele resolver. Outros vão dizer que ela procurou Jesus só para contar a história. A resposta de Jesus diz isso. Quando Jesus diz para ela, mulher, e a palavra mulher aqui no verso de número 4, não é uma forma pejorativa, mas uma forma de tratamento respeitoso. É como se dissesse senhora, só que não tinha senhora, então era mulher. Ele vai dizer, senhora, permita-me fazer um parênteses aqui na nossa conversa. Quem é que eu tenho a ver com esse problema? Seu, que é você que está na cozinha. Jesus está falando isso para ela, e João vai deixar aqui isso muito claro. Não é que ele tenha feito de forma desrespeitosa, mas aqui está dizendo que ele começa o ministério. Versículo número 11, ele dá início. Aqui ele faz a cisão de mãe e filho. Aqui ele encerra a relação de mãe e filho. Maria, em Lucas capítulo 1, 47, ela vai dizer que Deus deu a ele a alegria de gerar o seu Salvador, meu Salvador. Isso significa dizer que existe um momento que ele vai até filho, e depois ele se torna Salvador. Por isso que ele não é o filho de Maria, ele é o Salvador de Maria. Por isso que ele não é aquele que obedece a mamãe, ele é aquele que salva a mamãe. Dessa maneira João quer mostrar uma cisão, porque ele quer mostrar Jesus como Deus. Então ele quer mostrar que Maria até ali foi mãe, mas agora ela precisa dele também para ser salva. Que até ali ela cuidou para cuidar do projeto dele, mas agora ela é mais uma, igual todos nós, que precisa do Deus único e eterno para salvá-lo. Por isso que quando Jesus diz, eu não tenho nada mais a ver contigo, ele não está dizendo nada mais do que, o meu período de filho acabou. O que surge agora, é o que começa nos 3 anos de meu ministério. Primeiro ano da aparição, o segundo ano da popularidade, o terceiro ano da oposição até a cruz. Por isso que quando ela e seus irmãos vão a Cafarnaum, em Mateus 12, diz assim, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus responde, a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu. Por que ela está dizendo isso? Ela está dizendo isso exatamente, o texto está dizendo isso porque há havendo uma cisão entre o Filho e o Salvador. Agora, observe que quando ela diz, faltou vinho, e ele diz, não tenho nada a ver com esse problema, e ele diz, a minha hora ainda não é chegada, no sentido de que o meu tempo de ser Deus ainda não foi revelado. Mas observe que mesmo diante da resposta de Maria, olha o que é que Jesus responde. Aliás, o que é que Maria responde no verso de número 5. Ele diz, minha hora não é chegada, não tem a ver com esse problema. Aí ela vai para os serventes,
e diz assim: façam tudo o que Ele vos disser, façam tudo o que Ele mandar. Porque Maria, mesmo tendo naquele momento a cisão de mãe de filho para Salvador, ela sabia quem era Jesus. Porque o texto diz que quando ele se perdeu, ficou no templo, tudo o que aconteceu lá, ela guardou no seu coração. Então Maria sabia quem ele era, e saber quem ele é faz toda a diferença, porque a gente não está batendo em qualquer porta, a gente está batendo na porta certa. Saber quem ele é faz toda a diferença, porque a gente sabe aonde bater. Jesus estava ali, não eximiu de não ter problema. Ele é um convidado, ele está presente. Então, primeira coisa, para que o extraordinário, para que Meode aconteça, Meode, o extraordinário de Deus, o milagre de Deus, o sobrenatural de Deus, acontece quando Jesus está na parada. Você está entendendo isso, sim ou não? Pastor, por que não está acontecendo? Porque está faltando Jesus. Agora deixa Jesus estar lá no lugar aonde falta vinho, para ver se água não vira vinho. Jesus é convidado, então coloca Jesus em tudo. Na tristeza bota, na alegria bota. Chama Jesus para tudo. Acorda de manhã, chama Jesus. Vai dormir, chama Jesus. Entra no carro e fala: Senhor, vamos ali comigo. Chama Jesus para tudo, Jesus está lá. Aí Maria vai conversar e contar o problema para ele. Segunda coisa que eu aprendo: ele não precisava nem dela dizer para ele. Precisava? Não, ele é Deus, ele sabe de tudo. Só que ela foi dizer. Por quê? Porque quando o milagre acontece, você sabe que foi você que falou e foi ele que fez. Então, você tem que dizer, você tem que verbalizar. Terceiro, ela não recebeu uma resposta muito tipo: beleza, vamos resolver, cadê aqui a água? Não, eu não tenho nada a ver com esse problema, a minha hora ainda não é chegada, eu aqui sou só um convidado, eu sou filho ainda. Só que ela sabia a quem ela estava batendo na porta. E não tem, aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que vai atrás dele com um coração contrito, é impossível ao Senhor que tu não atendas. Ela disse: Deus não me nega. O filho pode até negar. Quando ele disse: eu não tenho mais nada a ver contigo, mulher, eu não tenho a ver com esse problema, minha hora não é chegada. Ela entendeu que Maria deixava de sair de cena e se tornava aquela que era a dependente do Salvador. Então por isso que ela vira para os servos, diz assim: ele chegou, quando ele mandar, obedeça, porque ele chegou. Ele chegou, obedeça, porque ele chegou. E o texto diz, no verso de número 6, que estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação. Ou seja, Deus usa o que você tem na mão. O que é que você tem para Deus usar? Ele está fora do tempo, espaço e matéria, mas Ele usa o que você tem. O que é que você tem entregue? O que é que você tem dado? O que é que você tem? Ali tinha 6 talhas de pedra, cheios com água. Aí Jesus chega no verso de número 7 e diz assim: enchei de água as talhas. Enchei de água. Porque durante aquela semana que eles estavam ali na festa de casamento, foram usando a água. Então Jesus manda botar mais água dentro. Porque se é para ser milagre, tem que ser topado. O que Deus vai fazer na tua vida, vai ficar muita gente de boca aberta. Porque se é para fazer milagre, tem que ser topado.
E ele diz: bota até o topo, enche. Coloca até em cima. Qual é a medida que você crê que Deus vai fazer? Não, Deus, eu quero uma coisa mais ou menos. Irmão, mais ou menos em matemática é 0. Menos 2 mais 2 é 0. Deus não trabalha com mais ou menos. Ou é menos ou é mais. Porque no meio ele vomita. Por isso que está escrito, ele diz: encha até a boca, até transbordar. Encha, encha, encha. Porque o que Deus vai fazer é grande. Agora vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o que Deus vai fazer na tua vida é grande. Não aceite nada pequeno, porque o Deus a quem você serve é grande. Agora, quem vai encher? É Jesus ou é os serventes? Então aprenda a encher. Pastor, como é que enche? Ele diz para você fazer o quê? Botar água, não foi? Então faça o que ele está mandando. Simples assim. Se ele está mandando tu pregar, prega. Se ele está mandando tu cantar, canta. Se ele está mandando tu servir, serve. Se ele está mandando tu doar, doa. Se ele está mandando tu fazer, faz. Então você faz o que ele está mandando você fazer. É simples. O que ele está pedindo a você? Não, pastor, ele está pedindo mais tempo meu. Eu estou dando muito tempo para Netflix. Ele quer mais tempo meu orando. Então entrega o que ele está pedindo. Então dê a ele o que ele está pedindo. Ele está dizendo: encha, encha. Para o milagre acontecer, encha. Então o que é que você tem que fazer? Encher. E eles colocaram água nas talhas e encheram. E olha o que diz o texto: eles encheram totalmente, até transbordar. Porque Deus é Deus de muito. Deus é Deus de meode, irmão. Deus é Deus de coisa grande. Deus é Deus de extraordinário. Deus é Deus do sobrenatural. Deus, quando vai fazer, Ele faz para deixar todo mundo de boca aberta, irmão. Meia boca não funciona com Jeová, não. Aí eles enchem. Agora veja o verso de número 8. Então lhes determinou: tirai água e leve ao mestre Sala. Tirai a água e leve ao mestre Sala. Para pedir água, ele diz assim: bote água. Mas para tirar, ele determina. Por quê? Porque quando ele diz para o cara: bote água, o cara bota água. Beleza. O mestre Sala era o camarada que era o chefe de cerimônia. Ele provava tudo que ia para a mesa, a comida, a bebida, então ele sabia tudo. Era ele que colocava as pessoas nas posições para sentar, a família senta aqui, os vizinhos aqui e tal. Ele era o supervisor. A responsabilidade da festa era dele. Se alguma coisa desse errado, beleza. Ele era o dono do buffet. Então já era um problema porque tinha faltado água, ou faltado vinho. Ele estava realmente, eu acho que com os nervos à flor da pele. Aí Jesus diz: bota água. Ele é um pedido. Olha, enche, coloca lá, é um pedido. Mas quando chega para tirar a água e mandar para o mestre provar, o cara fala assim: eu vou falar com ele levando água. Porque Jesus não disse o que ia acontecer. Porque o que Deus faz, Ele não te conta, Ele faz. Ele não disse como. Nem vai dizer para você como. Nem vai dizer o que você... Não. Mas Ele vai fazer. Então por isso que para mandar você, para você obedecer é um pedido. Mas para realizar o milagre é um decreto. E determinou, é um decreto: tire a água e leve para o mestre Sala. Se eles não tivessem levado, não teria acontecido. Mas eles fizeram.
Obedecer a Jesus é o processo 01 para o milagre. Quem não obedece esta palavra, não experimenta o sobrenatural e o extraordinário. E eles levam o vinho. Na verdade é a água que virou vinho. Agora, presta atenção. Por que João coloca esse milagre aqui? Porque é extraordinário, porque é meiode, é sobrenatural. Pastor, por que é tão extraordinário esse milagre? Porque um vinho, para ser produzido, o mais fraco, o mais vagabundo, aqueles dos garrafão, que o cara só sentiu o cheiro já fica com dor de cabeça, é de 30 a 70 dias. O pior vinho, o inferior, é de 30 a 70 dias. 2 meses para fazer um vinho. Isso depende do clima, do tipo da uva, da forma de armazenar, da quantidade de produto, tudo, depende de um monte de coisa. Esses são chamados vinhos populares, vinhos inferiores. O bom vinho, ele chega a levar décadas para ser produzido. Só é classificado um bom vinho a partir de 8 anos. Um dos melhores vinhos do mundo é 50 anos. Mas também, o cuidado, porque se não tiver armazenado corretamente, colocado para envelhecer nos tambores corretos, depende de muitos fatores, do tipo da uva, do tipo do solo, da colheita, a forma que é armazenada, que é colhida, a umidade, o contato com o sol, a virada do tambor, tem toda uma história para poder se tornar um bom vinho. Um vinho inferior, o popular, o de menos idade, o de menos posição, é chamado aqui no texto de elasson, do grego. É um vinho rápido. Por isso que eles usaram 2 palavras, elasson e kalos. O inferior é chamado de vinho rápido. O kalos é chamado de vinho precioso, magnífico. O vinho que maturou, o excelente, o extraordinário. Por que o autor fez questão de colocar as palavras do vinho, que foram traduzidas para inferior e bom, com o rápido e o longo? Porque o mestre Sala chama e diz assim: guardastes para o final o melhor vinho. Preste bem atenção numa coisa que eu vou lhe dizer aqui. Um vinho, ele é, a água, ela é composta por 2 átomos. Lembra como é que chama a água em química? H2O. São 2 moléculas de hidrogênio em uma molécula de água. Por isso que é H2O. A água é a molécula mais simples do universo. Só é composta de 2 átomos. Imagine que átomos são bolinhas pequenininhas e que tudo tem que juntar as bolinhas para ter aparência. Então, a coisa mais simples do mundo é 2 bolinhas juntas, que é água. H2O. Água. 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Presta atenção nisso, por favor, porque isso não está aqui por acaso. João não escreveu sobre Jesus ser Deus por acaso. Presta atenção nisso. Já o vinho é diferente. O vinho, a composição do vinho é muito complexa. Porque o vinho tem cetonas, felócilis, carbono, nitrogênio, magnésio, cobre, zinco, lítio, açúcares,
álcools superiores e água. Ele é muito complexo. Ele não é formado somente de 2 bolinhas, mas de milhões de bolinhas. Então, um cientista, Dr. Rodney Santos, escreveu um artigo chamado Ciência e Religião não se misturam. Por que ele diz que ciência e religião não se misturam? E ele vai pegar exatamente o milagre do vinho. E ele vai dizer: para que um homem como Jesus, e ele vai chamar Jesus de homem, para que um homem como Jesus pudesse fazer o milagre de transformar água em vinho, ele precisaria de um reator atômico de aceleração termonuclear. Em 2023, o Japão construiu o maior reator atômico de aceleração termonuclear que existe hoje no mundo. O que é que esse reator atômico de aceleração termonuclear faz? Por exemplo, quando está 40 graus, está quente? Está quente? Tá? Você vai para a praia, sozão 50 graus, torra? 50 graus, torra? Queima, não queima? E se for branquinho assim, feito a gente, pronto. 50 graus. 50 graus já vira um inferno. É ou não é? Para que uma molécula, uma bolinha dessa de água, eles fizeram isso para enriquecer o urânio. Mas para que pudesse ser aquecida, um átomo, que é uma bolinha, pudesse abrir, explodir em 1 minuto, é preciso 200 milhões de graus Celsius de calor. 200 milhões de graus de Celsius de calor. Eu não estou falando você tem 50 graus, estou falando de 100 graus, 1000 graus, 10.000 graus de furo, fogo e poder. Não estou falando de 10.000 graus, estou falando de 200 milhões de graus para uma bolinha abrir. Então ele diz o seguinte, o cientista, isso para fazer isso em 1 minuto, 200 milhões de graus, em 1 minuto ele abre uma bolinha, um átomo. O que ele faz primeiro? Ele desestrutura o átomo, ele tira, você que foi para a escola você sabe, prótons, elétrons e nêutrons. Deixa ela como se fosse crua. E aí para ele cozinhar de novo, e fazer outra, de outro tipo, chama de reestruturação nuclear, aonde ele vai criar novos elementos ali, como carbono, nitrogênio. Isso é chamado de fissão nuclear, aonde ele quebra a bolinha, e depois ele faz com que essa bolinha cozinhe de novo e vire outra bolinha. Átomo. Então Rodney diz o seguinte: por que ciência e religião não misturam? Ele fala, porque para um homem fazer 500 litros de água virar vinho, ele precisava de que um sol brilhando a 200 bilhões de graus, já não é mais 100 milhões, é 200 bilhões de graus de calor, queimando em cima do átomo. Um sol de 200 bilhões de calor queimando em cima do átomo. Só que para a água virar vinho, ele precisaria de 200 sóis. Queimando. E não 1 minuto, mas 24 horas. 24 horas, 200 milhões de sóis, queimando a 200 bilhões de graus, para a água virar vinho.
Então, Hadney vai dizer: está fora do tempo, do espaço e da matéria. Ele diz: isso é uma história que foi contada. Mas escute, Jesus está sentado. Quanto tempo você acha que levaria? Os camaradas vieram até ele e perguntaram para ele. E ele disse assim: vocês têm água? Está ali, enche até o topo. Primeira palavra que Jesus disse: enche. Aí, depois Jesus disse para o cara: pega e leva. Jesus disse 3 palavras. Agora, olha o versículo de número 9. Diz assim: tendo o mestre Sala provado a água que foi transformada em vinho, o mestre Sala não sabia de onde a água vinha. Os serventes sabiam. Sabiam que haviam tirado? Ele tira a água. Quanto tempo levou para fazer um vinho bom? Que nós levamos 50 anos, cujas moléculas não conseguem ser transformadas, porque precisaria de 200 milhões de sóis, queimando a 200 bilhões de graus, 24 horas, para uma molécula de água virar molécula de vinho. E tudo que eles fazem é pegar a água, colocar num vaso e andar alguns passos até o mestre. E enquanto ele anda, a água de 50 anos para virar vinho, de 200 bilhões de sóis, de 200 bilhões de graus, que o cientista diz impossível, ela vai virando o melhor, o extraordinário, o meode, o topo, e ele entrega. E quando pega, que ele prova, ele fala: nunca tomei algo tão excelente. Manda chamar o dono da casa. O que foi que você fez? Porque você trouxe o melhor para o final, o melhor para o extraordinário, o meode para cima. João escreve isso por causa de uma coisa. Olha o que é que está escrito no verso de número 11. Com este sinal, com este milagre, Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua, por gentileza, pode falar isso mais forte, e manifestou a sua, mais uma vez, a sua, e só aí, aqueles que disseram: este é o filho de José, creram nele. O que é glória na Bíblia? Dá tempo a gente ainda aprender isso rapidinho? Dá? O que é glória na Bíblia? Glória na Bíblia, ela tem 2 palavras. Uma no Antigo Testamento chamada Icabod, e uma no Novo Testamento chamado doxa. As 2 são traduzidas para glória. Glória pode ser traduzido por honra, abundância, esplendor, referência, riqueza. Mas todas as vezes que a palavra glória é atribuída a Deus, dá a Ele uma identidade própria. E nós somos conhecidos pelas nossas qualidades. Então alguém, por exemplo, canta muito bem, então ele é conhecido pela qualidade de cantar. Alguém vive rindo muito, é conhecido pelo bom humor. Nós temos qualidades em nós que as pessoas nos conhecem. Cara, rapaz, pode pedir para fulano, que fulano ajuda todo mundo. É a qualidade de fulano, ajuda todo mundo. Então as pessoas nos conhecem pelas nossas qualidades. Essas qualidades que nos identificam, se somos chatos ou não somos, somos bons ou não somos,
elas são chamadas de atributos na Bíblia. É quando você atribui alguma coisa a alguém. Deus tem seus atributos, as suas qualidades. Ele tem dois tipos de atributos: os que são comunicáveis. E o que é essa palavra comunicável? É aquilo que Deus tem, eu também posso ter. Por exemplo, Deus é amor. Eu amo a minha esposa, eu amo meus filhos. Então eu posso ter um atributo de Deus. Poxa, pastor Ezequiel é um cara muito amável. Deus é justo. Então eu posso ser uma pessoa muito justa nas minhas decisões. Então eu tenho esse atributo de que sou um cara justo, mas Deus é justo. A minha esposa é uma pessoa muito benevolente. Deus é benevolente. É o bem do bem. Então os atributos de Deus que nós podemos ter, eles são chamados comunicáveis. Mas existem alguns atributos que somente Deus tem, qualidades que só Ele tem, e são chamados de incomunicáveis. Deus é onipotente, e ninguém pode além de Deus. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Redentor, o Salvador, o soberano, o imutável, o eterno, o único, o infinito, o perfeito, o autossuficiente, o antes do antes, o autoexistente, o que não precisa de nada. Ele é Deus. Por isso que quando você pega todos esses atributos juntos e coloca numa pessoa só, se chama glória. Por isso que quando Israel via a glória de Deus enchendo, ele chamava que glória de presença. Por isso que Cabode virou presença. Porque não é Deus em parte, é Deus todo, é Deus pleno, é Deus completo ali. É o onipotente, o onipresente, o onisciente, o eterno, o todo-poderoso, o imutável, o soberano. Em todos os seus atributos estão ali. É Deus pleno, é Deus completo, é Deus todinho. Por isso que quando Eli, seus filhos vão e perdem a arca, e o povo diz: perderam. A nora vê a nuvem indo embora, e ela grita: Icabode, foi-se a glória de Deus. Porque a glória é a presença, a glória é Ele todo, pleno, completo. Não é um pedaço, não é um rei, não é um sacerdote, não é um profeta, não é alguém que veio para contar uma história sobre salvação, não é alguém que depende de outro para fazer alguma coisa. Por isso que está escrito acerca dele, de Jesus: eu dou a minha vida. E não é Deus que me ressuscita, eu mesmo tenho o poder de tomá-la. Por isso que Salmos diz: toda honra e toda glória seja dado a Ele, não é parte. Glória não é parte. Por isso que Isaías vai dizer: eu sou é o meu nome, e eu não dou a minha glória a outro. O que é glória? É Ele todo. Por isso que Salmo 24 está escrito: quem é o Rei da glória? Abram-se os portais eternos, abram-se as portas do céu. Para quem? Para que entre o Rei. Ele é o Rei da glória. E o que é que está escrito aqui? Que Jesus fez água virar vinho para manifestar a sua, Você quer viver uma vida sem alegria, sem vinho, ou você quer viver uma vida que o Rei da glória quer manifestar o seu poder nela?
3 palavras somente ele disse. Não precisou de reator termonuclear. 3 palavras apenas. Ele não precisou de absolutamente mais nada. Ele só disse: encha, pegue e leve. Em segundos, as moléculas de água começaram a virar vinho. Porque ele sabe fazer. E quando ele faz bem feito. Porque ele sabe realizar. Porque ele sabe transformar. Porque ele sabe intervir na sua casa. Ele sabe intervir na sua vida. Ele sabe intervir em você. Deus é Deus. Você consegue entender isso? Você não está servindo a qualquer um. Não é uma imagem. Não é dar 7 voltas. Não é passar debaixo de uma cruz. Não é levar uma vela. Não é pegar uma rosa. Não é ungir. Não tem a ver com óleo. Não tem a ver com nada disso. Tem a ver com Deus. Quando quer fazer, Ele faz. Porque Ele é maior. Ele é extraordinário. Ele é grande. Ele intervém. Ele ainda é o mesmo que cura. Ele ainda é o mesmo que liberta. Ele ainda é o mesmo que salva. Ele é o mesmo que devolve alegria. Ele é o mesmo que restaura. Ele é o mesmo que traz de longe para perto. Ele é o mesmo que leva de perto para longe. Ele é Deus. Ele é Deus. E Ele pode fazer isso. Ele pode realizar. Ele pode mudar. Você quer viver uma vida sem alegria? Ou você quer viver uma vida transformada no melhor bom vinho? O que é que você quer para a sua vida? O que é que você deseja para a sua vida? Você não está servindo a qualquer um. É isso que João está dizendo. Vocês parecem que não entenderam quem Ele é. Vocês parecem que não compreenderam o que Ele pode. Ele pode. Está acima do tempo. Está acima do espaço. Está acima da matéria. Meiote, o extraordinário. O Deus que faz. O Deus que faz. O Deus que faz. Eu creio nele. E como eu creio nele, fique de pé.